O tema da mensagem hoje é I have a dream, certo? Quem aqui entendeu o que eu falei? Levanta a mão. Aí, parabéns, o Fisk está quase em dia aqui. Então, I have a dream, o que significa? Vocês vão projetar? Não, então tudo bem. I have a dream significa eu tenho um sonho. Vai projetar? Aí, toma! I have a dream. Então, eu preciso que vocês leiam comigo, porque aqui a gente não ensina só a palavra de Deus, a gente ensina outras línguas, né? Não só do Espírito Santo, mas inglês também. Então, leiam comigo, a frase é I have a dream. 1, 2, 3 e... Olha, o Fisk está em dia. Mais uma vez, só para fixar. 1, 2, 3 e... Eu ouvi I have um sonho de alguém aqui, mas eu não... Mas tudo bem. Então vamos lá, você tem sonhos? Quantos aqui tem sonhos? Levanta a mão, quem tem grandes sonhos. Maravilha, porque eu tenho sonhos, eu tenho muitos sonhos. Então você, nesse momento, lembra quais são os seus sonhos? O tema da mensagem é, eu tenho um sonho. I have a dream. E essa frase, eu tenho um sonho, ele vem de um grande discurso de Martin Luther King, que antigamente era muito difícil ali a coexistência harmoniosa entre brancos e pretos. E ele fez esse discurso, ele era um pastor e um político, e ele fez esse discurso na esperança e perseguindo o sonho dele, de que brancos e negros iriam coexistir juntos, de forma harmoniosa. E eu quero fazer um paralelo com esse discurso, que o sonho de Jesus, quando ele subiu, quando ele foi ressuscitado, ele morreu, foi ressuscitado, subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo e ele disse, é melhor que eu vá, para que o Espírito Santo fique com vocês. O sonho de Jesus era uma coexistência harmoniosa entre nós e o Espírito Santo, algo que esteja ligado intimamente. Então, e hoje eu queria usar isso e explicar sobre essa coexistência harmoniosa. Eu queria pedir para vocês repetirem a frase, eu vou falar e aí vocês repetem. Diga comigo, eu preciso ter a consciência da presença do Espírito Santo em todo tempo. Maravilha, nós precisamos ter a consciência de que Ele está conosco o tempo inteiro. E no final da nossa jornada vai ser cobrado o que nós fomos aqui na Terra. Então, ai de nós, se nós chegarmos, eu não quero chegar no céu e ouvir de Deus assim, parabéns, você foi um ótimo pregador. Ou parabéns, você foi um ótimo empresário. Parabéns, você foi um ótimo gerente de empresas. Parabéns, você foi um ótimo jogador de futebol. Provavelmente isso eu não vou ouvir, né? Porque é bem difícil. Mas eu quero chegar no céu e eu quero ouvir, parabéns, você foi um ótimo filho. Eu quero ouvir o meu pai olhando para mim e falando, parabéns, filho, você fez o que eu te chamei para fazer. Você falou do jeito que eu falei para você falar. Você fez aquilo que eu te chamei para fazer e você cumpriu a sua missão. Você carregou a sua cruz e você cumpriu tudo que eu coloquei você na terra para fazer. Nós temos uma missão aqui na terra. Nós não, o Senhor pede de nós. O que o Senhor pede de nós? Vamos lá. Primeiro, em Miqueias 7:8. Miqueias 6:8. Você consegue projetar aí rapidinho? Eu fui pesquisar na Bíblia o que o Senhor pedia de nós. Que a gente sempre fala, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, então a gente precisa entender qual que é essa missão. Em Miqueias 6:8, tem aí a projeção? Tem? Em Miqueias 6:8, diz lá, acompanha comigo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Então, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. 3 coisas. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. São essas 3 coisas que o Senhor nos pede. E dando um foco maior na parte, ande humildemente com o teu Deus. O nosso Criador nos criou para viver em comunhão com Ele. O nosso primeiro chamado é viver, é conhecer a Ele. E quem melhor do que o nosso Criador, aquele que nos fez, para sonhar com a gente? A gente pode sonhar. Nosso sonho está aqui, a gente sonha ser um gerente, ser um grande empreendedor, ajudar muitas pessoas, ser um grande pastor, um grande líder, mas sempre a gente tem uma visão muito limitada do qual é o nosso potencial junto a Deus. E quando nós nos aliamos com o Espírito Santo, Deus eleva completamente nossos sonhos para um outro patamar. E a partir disso, a gente precisa entender
como alcançar os sonhos de Deus. O tema da mensagem é Eu Tenho um Sonho. Então nós precisamos entender como alcançar esse sonho. Eu queria dar para vocês 3 lições muito práticas de como alcançar esses sonhos. O primeiro ponto é eu preciso de raízes. Repitam comigo, eu preciso de raízes. Maravilha. Todo cristão, ele tem um desejo de impactar o mundo, que seja de alguma forma, impactar o mundo ou impactar as pessoas que estão ao seu redor. Se você não tem esse desejo, se você, não, tudo bem, eu não estou nem aí para a pessoa que está do meu lado. Então, vai para o seu quarto, ora, porque tem alguma coisa aí que não está conectada certinho. Todo cristão, ele vem com esse desejo, meio que de fábrica, de impactar o mundo. A premissa do evangelho, que Jesus nos disse, a nossa primeira missão é ide e pregai o evangelho a toda criatura, expulsando demônios, curando enfermos, libertando cativos, e tudo em nome, e tudo em meu nome, em nome de Jesus. Então, nós somos chamados para dar frutos. Essa é a primeira coisa. Nós somos chamados para dar frutos, mas não só frutos, como frutos em abundância. A nossa vida cristã aqui na terra é para dar frutos em abundância. E só que para dar frutos em abundância, do mesmo jeito que uma árvore, a última coisa que ela vai dar são os frutos. Primeiro você planta ela, depois você rega, depois você deixa o sol bater, e aí você rega de novo, e deixa o sol bater, e rega, e aí rega, até que no final da vida dela, ela começa a dar frutos, e ela começa a dar muitos frutos. As árvores que dão frutos cedo, normalmente morrem muito cedo, mas aquelas árvores gigantes que a gente vê, demoraram anos e anos para serem construídas. Então, do mesmo princípio é a nossa vida, como se fosse um castelo de areia. Compara 2 castelinhos, um castelo de areia, não aqueles de baldinho, né, que você faz, e aí tipo esbarrei, acabou, cai o castelo. Mas imagina um castelo de areia firme, um castelo forte de areia, e imagina um castelo de pedra. Um castelo de areia, ele leva dias para ser construído, alguns dias para ser construído, só que um castelo de pedra, ele precisa de fundação, ele precisa do cimento, ele precisa da base dele, então ele demora anos e anos para ser construído. Um castelo de areia e um castelo de pedra do mesmo tamanho tem uma diferença absurda no tempo em que leva para ele ser construído. Então presta atenção nisso, mas a diferença é quando a tempestade vem, quando vem as ondas, quando vem o mar, quando aperta ali a dificuldade, o castelo de areia desmorona. Por quê? Porque ele não tem fundação. O castelo de areia, ele foi facilmente construído. Ele foi rapidamente construído por cima da areia. Mas agora o castelo de pedra, que ele tem a fundação, que ele é firme, ele foi plantado no lugar aonde ele estava, ele criou e gerou raízes. Pode vir tempestade, pode vir dilúvio, pode vir o mar, pode vir as ondas, que o castelo de areia, o castelo de pedra vai continuar de pé. Então presta atenção nisso que eu estou te falando. A nossa vida precisa de raízes. Se nós não tivermos raízes sólidas em Deus e na palavra, a primeira tempestade, a primeira onda vai ser o suficiente para derrubar a gente. Nós precisamos ser como um castelo de pedra, como um castelo feito no cimento. Então Deus quer estabelecer essa conexão íntima com a gente. Não adianta vir aqui na igreja e orar e louvar a um Deus que nós não conhecemos, sabe? Antigamente as pessoas que não tinham relacionamento com Deus diziam, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, ó Deus de meu pai, ó Deus do meu avô, ó Deus do meu cachorro, tanto faz, porque não coloca, não fala, ó meu Deus. Por quê? Porque a pessoa não tinha relacionamento íntimo com o pai dele. Não adianta a gente vir aqui e orar e louvar e falar de um Deus que a gente não conhece. Não adianta falar com Deus que a gente não conhece. Nós precisamos de intimidade a ponto de que a vontade de Deus se torne a nossa vontade. A ponto de que os pensamentos de Deus se tornem os nossos pensamentos. Você quer saber quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Tenha relacionamento com Ele. A partir do momento que a vontade dele se torna a sua, pronto, você está caminhando no sonho dele. A partir do momento que os seus desejos começam a se tornar os desejos de Deus, pronto, você já está caminhando na visão dele. Então, para nós desenvolvermos esse relacionamento de intimidade e de confiança em Deus, nós precisamos entender a mesma coisa que Davi entendeu. Davi foi um protótipo, ele é dito como um protótipo do Novo Testamento. Ele foi o primeiro na história do Antigo Testamento que ele entendeu. Uma chave virou na cabeça dele. E ele disse assim:
Em Salmos 40, ele diz, um, é, sacrifício e oferta não foi o que o Senhor me pediu, mas um coração puro e voltado para Ele. Em Salmos 40, Davi entende toda a premissa de um relacionamento com Deus. Enquanto outros vinham e faziam sacrifícios, enquanto outros vinham e jogavam as coisas e se relacionavam com um Deus completamente invisível e distante da realidade deles, Davi veio para revolucionar isso. E ele disse: sacrifício e oferta não é o que o Senhor me pede. O que o Senhor quer de mim é um coração puro. E assim como, e Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele é o único do Antigo Testamento que tem o título de o homem segundo o coração de Deus. Então nós, se o Fábio, se a minha mãe, queremos ser conhecidos como os homens e as mulheres segundo o coração de Deus, nós precisamos entender que não adianta oferta, não adianta sacrifício, se nós não tivermos um coração puro diante de Deus. Amém? Então, um pouco antes disso, Samuel foi até a casa de Jessé e foi escolhendo os filhos. Samuel foi até a casa de Jessé e aí olhou o primeiro filho, Eliabe, pá, grandão, parrudão, olha lá, Adilson, assim, ó, muito grande. E aí falou, não, com certeza é esse. E aí Deus, é esse, né? É o mini Adilson aqui. Aí falou, não, não é esse. Aí não, beleza, então vamos no próximo. Chegou em alguém, aí, nossa, esse aqui, cabeludinho, bonitão, olha lá Maurício, assim, ó, todo pomposo. É esse, Deus? Não, não é esse. Caramba, e agora? E aí ele foi abaixando, 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 de pouquinho em pouquinho. Deus, e agora? Todos que estão aqui na minha frente não é nenhum desses. E aí Deus disse, manda chamar um outro filho. Pergunta se ele tem um outro filho. E aí Jessé, nem Jessé acreditava no próprio filho dele. E falou, tem mais um lá que está pastoreando ovelhas. E aí Deus falou, manda chamar. E aí Jessé chamou ele. E aí quando Davi chegou, Deus disse a seguinte frase para Samuel. Em 1 Samuel 16:7 diz, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, basicamente, o que Deus está procurando em alguém é alguém que ele possa crescer nele antes de fazer a pessoa crescer por fora. Eu vou repetir isso. Deus procura pessoas em que ele possa crescer nele antes de fazê-lo crescer para fora. Em que ele possa gerar raízes, em que ele possa tornar a pessoa firme e fortificada na palavra e em Deus, até que o ministério de Deus seja glorificado através da vida dessa pessoa. Quem está entendendo isso aí, diz amém. Maravilha. Então vamos lá. Nós precisamos de pessoas hoje que disponham a sua vida para gerar raízes. Essa é a primeira coisa, esse é o primeiro ponto. Eu preciso de raízes. Repitam comigo. Eu preciso de raízes. Maravilha. Segundo ponto, eu não tenho nada a provar, eu só preciso confiar. Repita comigo. Eu não tenho nada a provar. Eu só preciso confiar. Acabou. É só isso. Você não tem nada a provar. Você só precisa confiar no plano de Deus para a sua vida. E deixa eu te falar, no meio desse processo, beleza, para a gente viver os sonhos de Deus, primeira coisa, nós precisamos de raízes. Agora, no meio desse processo de construir raízes, deixa eu te falar um negócio, vai ser complicado, vai ser dolorido, vai ser difícil, você vai se sentir atolado de coisas para fazer o tempo inteiro. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui para saber se não sou só eu. Quem aqui durante essa semana quase que não conseguiu fazer tudo o que tinha para fazer? Levanta a mão. Nossa, graças a Deus não fui só eu. Porque, meu Deus, essa semana foi uma loucura, quase que eu não consigo fazer as coisas. Eu tinha ensaio marcado às 2 horas aqui na igreja, era 1h40 e eu estava começando a fazer a mensagem ali. Eu falei, Deus, não vai dar tempo, não dá. Aí eu vim do Nordeste, eu tinha coisa para fazer aqui na igreja, eu tinha vídeo para postar, tinha muita coisa para fazer. E aí eu liguei para o meu pai e falei, pai, esquece. Não dá, você vai ter que cancelar essa conferência aí, bota o Fábio para pregar, o Fábio prega melhor que eu. Não vai dar, não tem como eu preparar essa mensagem. E aí ele falou, Davi, é o seguinte, Deus não chama vagabundo. De forma bem prática. Eu vou falar aqui porque eu sou sem filtro, tá? Meu pai fala bonitinho, Deus não chama pessoas não atarefadas, né? Deus não chama vagabundo, beleza?
Deus não chama vagabundo que não está fazendo nada. Você vai pegar Moisés, Moisés era o príncipe no palácio. O quanto que esse cara tinha de responsabilidade é brincadeira. Esse cara tinha muita coisa para fazer. Você pega qualquer um deles, Davi, ele foi líder do exército, ele tinha muita coisa para fazer e Deus colocava ainda mais coisa para ele fazer. Então, quanto mais cheio de coisa que você tem para fazer, mais vai ser a probabilidade de Deus te chamar para fazer alguma coisa a mais. Por quê? Porque você está dizendo, Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu quero mais. E aí, então tá bom, então toma mais. Deus, eu tenho muito mais coisa para fazer, mas eu quero mais de Deus. Então tá bom, então toma, então toma. E assim Deus vai criando e gerando essas saídas na gente. É assim o processo de Deus. Bill Johnson dizia uma frase que Deus não está interessado no seu conforto, Ele está interessado no seu crescimento. Então para Deus não importa se você está confortável ou não. Na verdade importa. Se você não quiser nada com nada, se você não tem essa vontade de eu quero impactar o mundo de alguma forma, eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer, então tudo bem. Então fica confortável, fica ali de boa, semaninha tranquila, sem muito problema, sem muito BO para resolver no trabalho. Mas aqueles que querem mais de Deus, que querem experimentar, Deus diz: eu não estou interessado no seu conforto, eu estou interessado no seu crescimento, porque eu quero crescer o meu ministério através de você. Amém? Então Deus sempre está nos dando maiores níveis de fé e de descanso. E o diabo vai fazer exatamente o contrário. Ele vai jogar o medo, ele vai jogar a depressão, ele vai jogar a tristeza, vai jogar tormento na sua vida. Para quê? Porque ele tem duas principais formas de te desestabilizar a sua confiança em Deus. Que são o quê? O primeiro, ele te faz duvidar da confiabilidade de Deus. E o segundo, ele te faz confiar em algo que não é de Deus. Então, de forma muito prática, muitas vezes, você pode até não falar isso, mas é verdade. Muitas vezes a gente olha e fala: não é possível, Deus está me privando daquilo que é bom. Olha a pessoa que está aqui do meu lado, meu, o cara está curtindo a vida, o cara está tranquilíssimo, o cara está vivendo e sendo completamente feliz. Por que, que eu que estou seguindo a Deus estou nesse sofrimento, estou nessa agonia? Não era o evangelho não era ser feliz e seguir a Jesus e um caminho fácil? E não, não é. Não é à toa que a porta é estreita. Não é à toa que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele já tinha nos avisado, mas ele disse: eu estarei com você. Sede firme, tenha fé, pois eu venci o mundo, e assim você também pode. Então, o diabo sempre vai tirar isso da gente, ele vai tentar tirar a nossa confiança de que Deus está no controle. E eu quero fazer uma pergunta muito rápida aqui, não precisa nem olhar para o seu irmão da direita, porque eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Quem aqui já se encontrou numa situação que você olhou e falou: mano, Deus não está no controle disso aqui, está tudo perdido? Levanta a mão. Posso te falar? Levanta a mão um pouquinho mais alto. Fala: mano, não é possível que Deus está no controle disso aqui, está tudo errado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Tem muita gente. É muita gente. É muita gente. Por quê? Porque o processo é difícil, o processo é doloroso. É complicado você crescer. Deus não está interessado no seu conforto, Deus está interessado no seu crescimento. Então deixa eu te falar, se você está atolado, cheio de coisa para fazer, se você não sabe mais para onde ir, se você, meu Deus, eu não consigo mais, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo, Deus, não dá. A partir do momento que você chega ali nesse, não dá. Você fala essa frase, não dá. Aí ele fala: pronto, chegou onde eu queria. É aqui. Você não consegue, né? Eu consigo. Você não está conseguindo, você não está aguentando mais, né? Para quem você vai correr? E é ali que a gente se perde. A gente chega nessa porta de para onde você vai correr. E a gente vai para o escape do mundo. O escape que o mundo nos oferece, que é o prazer momentâneo. Agora vai perguntar aonde o prazer momentâneo levou um viciado em drogas. Levou alguém que era viciado em pornografia, que perdeu sua família, que destruiu sua família. Alguém que ia de bar em bar. O que aconteceu com ele lá na frente? Vê o que o prazer momentâneo levou ele. Todo mundo fala: meu, vai aproveitar. Prazer. Meu, Deus criou essa terra para você aproveitar, meu. E não é assim. Deus tem um plano maior para nós. Deus tem um plano de fazer a nossa vida prosperar. A gente tem que só entender, alinhar a nossa vontade com a dele para entender o que é prosperidade de verdade. Prosperidade de verdade não é ter muito dinheiro, não é ter essas grandes coisas, não é ter um super carro, mas é ter uma família que serve a Deus. É você estar com a sua família num culto de manhã, é você ter paz no seu lar, é você ajudar as pessoas que estão ao seu redor, é você fazer a diferença nesse mundo.
Por quê? Porque você não simplesmente nasceu aqui. Você não é dessa terra, você foi colocado aqui. Eu e você fomos colocados aqui nesse mundo com uma missão, com um propósito. E como nós vamos alcançar esse propósito? Como nós vamos alcançar esse sonho? Entendendo que nós não temos nada a provar. Nós só precisamos confiar de que Deus está no controle. E eu vou contar uma experiência muito simples para vocês dessa semana. Essa semana teve um momento que eu simplesmente desisti. Eu não conseguia mais. Eu tinha. Tudo bem que vai ter as pessoas aqui, eu estou falando com gente mais velha, então, mano, ele é um adolescente, velho, é uma criança, 19 anos. O que ele está falando que ele desistiu? Que ele não consegue fazer mais nada? Ele nem tem filho, ele nem tem 2 filhos, tem 3. Alguém aqui tem mais de 4 filhos? Levanta a mão. Mais de 4? Não? Tem? Mais de 4 filhos? Você tem quantos? 5? 6? Nossa, aquele ali é um guerreiro. Gente, vamos aplaudir, por favor, porque aquele ali é um guerreiro. Então, ó, ele é a única pessoa aqui que pode virar para mim e falar: você é uma criança ainda, você não tem nada que se preocupar. Mas essa semana eu já não estava aguentando mais. E eu tinha que preparar a mensagem, e eu tinha voltado do Nordeste, e eu estava meio afastado, eu não estava conectado com Deus, e eu não aguentava mais, não sabia mais o que fazer. E eu lembro que eu faço academia, e quando eu faço academia, é como se eu desconectasse do mundo. E qualquer coisa eu não sei o que fazer, eu vou para academia. E aí eu vou para academia, eu coloco meu fonezinho e começo a puxar peso pra caramba, e ali eu me sinto em paz. Então eu gosto de fazer academia. E aí eu comecei a fazer academia e comecei a pensar em paz. E era como se todas as vozes tivessem assim se aquietado. Tudo na minha cabeça tivesse se aquietado, eu estava em paz enquanto eu estava na academia. Só que não tem como você fazer academia para sempre. Então, queria eu, mas não tem como você fazer academia para sempre. Você não vai crescer se você não fizer isso. Então, na hora que eu saí, estava voltando para casa. Começou o turbilhão de pensamentos, começou a tempestade, minha cabeça estava girando e eu não conseguia focar, não conseguia entender. Eu falava: Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo, não consigo, não consigo. E aí eu cheguei em casa, e aí eu fui para o banho. Na hora que eu saí, eu estava pensando: Deus, e agora? Não dá para voltar para a academia, eu vou acabar me machucando, o que eu faço? E ele falou: meu, onde você está procurando descanso? Onde você está procurando conforto? Na academia, puxando peso, ou no Espírito Santo? Que é o conforto, que é o consolador. Aí eu falei: Deus, então tá bom, então tudo bem. E aí eu fui pro meu quarto, comecei a orar. E eu chorei, mas chorei tanto. Eu sou, para quem me conhece, uma pessoa que é muito, muito difícil de chorar. Mas eu comecei a chorar. E Deus começou a me dar um batismo de amor que eu não tinha tido faz mais de 2 anos. Que eu não tinha tido uma experiência como aquela. E naquele momento, o Espírito Santo começou. Eu lembro que 1 ou 2 dias antes, eu estava na borda da minha cama, chorando e falando: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei, eu não consigo ajeitar minha vida, eu não consigo ajeitar, eu não sei o que o Senhor sonha para mim, eu não sei com quem me relacionar, eu não sei o que fazer, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E aí acabou a oração, eu saí do meu quarto, saí com resposta? Não. E estava desolado. Eu falei: não, é aqui que é aqui que meu ministério começa. O fogo vai cair aqui nesse quarto, porque eu vou ajoelhar na porta na minha cama, vou me quebrantar, vou fazer o que a Bíblia fala, o fogo vai cair e acabou, todos os meus problemas estão resolvidos. E não foi assim. E eu passei mais 2 dias sem ter o que fazer, até o momento que eu parei no meu quarto e fui me encontrar com o Deus a quem eu louvo tanto, o Deus a quem eu exalto tanto, Jesus de quem a gente tanto fala. E no momento que eu me encontrei com Jesus ali, ele me sarou, ele me limpou, ele me curou. Tem até uma música que canta isso, mas eu não sou meu pai, não vou cantar aqui para vocês. Mas vocês conseguem cantar junto comigo? Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou, e me sarou com o seu poder. Agora, e agora livre estou, completamente, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. E eu me encontrei com Jesus, irmãos.
Eu me encontrei com Jesus e Ele me curou, Ele me sarou, Ele me libertou. E aqui estou eu, alguém renovado, alguém que acabou de passar por uma dessas grandes tribulações. E Jesus me encontrou, Jesus me sarou. Por quê? Ali eu entendi. Ali foi quando Deus começou a trabalhar esse ponto para mim. Ele falou, mano, você não tem nada para provar. Confia em mim. Deixa eu fazer o meu trabalho em você. Deixa eu criar raízes em você. Escolha ser um filho e não um pregador, e não o maior cara da academia, e não alguém que trabalha muito bem. Escolha ser um filho e deixa que eu faça o resto. Agora, indo para o terceiro ponto, consegue projetar aí para mim, por favor? Terceiro ponto é eu vou me dedicar ao secreto com Deus. Queria que vocês repetissem isso comigo. Eu vou me dedicar ao secreto com Deus. Maravilha, gente, eu já estou no terceiro e último ponto, queria pedir para o David subir aqui, mas eu queria recapitular com vocês, rapidinho. Tem o projetor ali, né, eu estou lendo aqui atrás. Perdão, volta no primeiro ponto. O primeiro ponto, eu queria repetir com vocês. Eu preciso de raízes. Repete isso mais forte. Eu preciso de raízes. Segundo, eu não tenho nada a provar. Eu só preciso confiar. E o terceiro, qual que é? Eu vou me dedicar ao secreto com Deus. Esses são 3 princípios básicos, que se você sair daqui com isso marcado, com isso anotado, tanto em um papel quanto na sua mente, você vai começar a viver uma vida com Deus completamente diferente. Eu não venho aqui domingo de manhã, não como pregador, mas ouvir a palavra. Eu não venho aqui para ouvir a palavra e simplesmente sair do mesmo jeito. Não tem sentido nisso. Eu venho aqui para extrair a palavra que vai me levar para o resto da semana, para ter uma experiência com Deus em que Ele vai falar comigo e vai me dar a direção do que fazer, de como fazer. E o terceiro ponto, eu vou me dedicar ao secreto com Deus. Construir uma vida com Deus no secreto é essencial para nós sermos bem-sucedidos aqui na terra. Davi, no momento que ele foi ungido como rei, ele já tinha sido o escolhido de Deus. Ele foi ungido como um rei. E aí, o que ele fez depois disso? Ele voltou para o campo. E ele foi cultivar o seu secreto com Deus. E ele foi se aperfeiçoar ainda mais em Deus. E o que acontece? Quanto mais nós nos aproximamos, presta atenção, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima da gente. E mais as vontades deles são a nossa vontade. Os desejos de Deus são os nossos desejos. Então, a partir disso, existem 4 níveis de relacionamento com Deus que eu quero exemplificar aqui para você. E dar para você como se fosse uma meta. Eu gosto de trabalhar com metas e com planos e objetivos assim a longo prazo. E eu vou dar 4 níveis de relacionamento com Deus em que nós precisamos alcançar. O primeiro nível é o nível do filho. Quando nós somos filhos de Deus, nós somos aceitos como filhos de Deus quando nós entregamos a nossa vida por Jesus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida por Jesus, dizemos, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, toma o teu lugar na minha vida. Fechou? A partir disso, nós somos aceitos como filhos de Deus. Em Gálatas 3,26 diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Beleza? Esse aqui é o nível 1, é o nível básico de relacionamento com Deus, quando você começa a ter relacionamento com Deus. Agora, vamos subir o nível, de pouquinho em pouquinho. Nível 2 é a amizade. O que é a amizade? Não é porque você é filho que você é amigo. Tem muitas pessoas que são filhos, mas não são amigos do próprio pai. E não é isso que Deus espera de nós. Se nós queremos desenvolver uma amizade com Deus, tem 2 pontos em que nós precisamos prestar atenção. O primeiro, nós devemos ser servo de todos. O seu filho, Jesus, veio para nos servir. E assim como ele, nós devemos seguir o exemplo e servir a todos, em todo momento, em toda ocasião, toda oportunidade. Lembra disso, na próxima oportunidade que você tiver de servir alguém, você fala, aqui eu estou construindo uma amizade com Deus. Não esquece, na próxima oportunidade que você tiver de servir alguém, lembra disso, aqui eu estou construindo uma amizade com Deus. E o segundo ponto, andar em humildade junto a Cristo. Quando nós andamos em humildade junto a Cristo, nós entendemos o que é a amizade de verdade, certo? Esse aqui é o segundo ponto, a amizade, que nós temos uma amizade com Deus, com o Espírito Santo, fechou?
Esse aqui é a maior parte aonde os cristãos, na verdade a maior parte dos cristãos param no nível 1, filho. Agora aqueles que querem algo mais, elevam o seu relacionamento com Deus para uma amizade. Só que eu quero perguntar, quantos aqui querem subir esse nível para um nível maior de relacionamento com Deus? Diga amém aí. Então vamos lá, o terceiro nível é o nível de companheiro. Como que é o nível de companheiro? Quando você se torna companheiro de Deus, Ele te coloca na sala de comando. E o que é a sala de comando? É ali que são tomadas as grandes decisões. É como se ali eu tô aqui conversando com o David, a gente está na sala de comando, aqui que a gente decide o que aqui é a cúpula, né? Aqui é elite. Aqui é onde a gente decide como vão ser feitas as coisas. E aí Deus vem, pega você e coloca de cantinho, ó. Fica ali no cantinho e vai ouvindo, beleza? Vai ouvindo e aprendendo, de pouquinho em pouquinho. Você vai chegar aqui, vai ouvindo e aprendendo. É ali que a gente se torna companheiro de Deus. Como? Crescendo em intimidade e confiança. A gente vai crescendo, crescendo, entra na sala de comando. Beleza, a gente para por aí? Não. Quantos aqui querem só parar nesse nível de terceiro? Alguém? Não, né? Não levanta a mão, não. Eu vi gente que levantou a mão sem querer, mas é porque eu não fui muito claro. Em Salmos 25:14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Agora eu quero falar do quarto nível, que é para onde nós fomos chamados para ser. O quarto nível se chama reinar com Deus. É aqui que nós somos chamados para ser, esse é nosso lugar, é nossa posição como cristãos. Aqueles que reinam com Deus, governam, porque nós nos tornamos reis com o rei, e nós governamos a partir da autoridade que o rei nos deu. Se você não gosta desse mundo, se você vê como o mundo está, se você vê aquilo que está acontecendo, tanto caos, tanta coisa nas escolas, nas famílias, na política, na saúde, no governo, tudo, se você olha para esse mundo e fala, isso aqui está muito errado, então você precisa fazer algo. Então nós como cristãos, nós precisamos fazer algo, e esse é o quarto nível de relacionamento, aonde nós precisamos alcançar. Aqui são onde os homens e mulheres de Deus, que não têm medo de errar por Deus, alcançam esse nível de relacionamento. E eles não só fazem parte da sala de comando, eles não só estão ali dentro, mas eles sentam à mesa junto com o rei e dizem, Pai, aonde nós vamos gerar o próximo avivamento? Deus, e nós, a partir desse momento, Deus, vamos gerar um avivamento na CG de São Mateus? Vamos gerar um avivamento no bairro de São Mateus? Vamos gerar um avivamento em São Paulo? E Deus, ali, em concordância com os que estão reinando junto a Ele, diz sim, vamos. A partir do nível de intimidade que você tem comigo, eu e você, nós governamos juntos o reino dos céus. E duas coisas, aqueles que reinam junto com Deus, tem dois princípios. O primeiro, reis governam com concordância. Então, a Bíblia diz em Mateus 18:19, também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Então, se 2 pessoas que têm intimidade com Deus, que têm acesso a Deus, concordam em algo aqui na terra, por isso que a Bíblia diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. O que foi Atos 2? Foi onde 2 ou mais pessoas concordaram que Deus, é aqui que vai ser o avivamento. É aqui, nós temos sede, nós temos fome. E o Senhor não é apenas bem-vindo, mas o Senhor é requisitado aqui nesse lugar. E só precisou de 2 ou mais pessoas concordando com aquilo. E ali o avivamento aconteceu. E a segunda coisa, reis governam por decreto. A Bíblia diz que o que você decidir se fará, e a luz brilhará nos seus caminhos. Então eu estou aqui hoje para te falar, o que você decidir a partir do seu nível de intimidade e de relacionamento com Deus, aquilo que você decidir aqui nessa terra será feito, porque aquilo que é ligado na terra também é ligado nos céus, amém? E partindo aqui para os últimos pontos, nosso primeiro chamado aqui é o relacionamento com Deus, mas a gente acaba trocando isso. Nós somos chamados para nos relacionarmos com o nosso Criador, mas a gente acaba trocando isso. A gente troca por um celular, a gente troca por, simplesmente não colocar Deus como prioridade na nossa vida. Tem um pastor chinês, sempre são os pastores chineses, né, com essas frases super uau, assim. E aí um pastor chinês, que eu não lembro o nome, era chinês, então era bem difícil. Mas ele dizia assim, o diabo vem para te destruir, mas se ele não conseguir te destruir, ele vai fazer outra coisa, ele vai te distrair.
Porque se um cristão distraído, um cristão adormecido, não apresenta mal algum para o inferno, não apresenta uma ameaça. Um cristão adormecido, um cristão em que a prioridade dele não é Deus e a expansão do reino, não apresenta um mal sequer para o inferno. Talvez nem demônio venha te atacar. Se você, deixa eu te falar, uma coisa que eu aprendi, se você não tem sido atacado, se você não, muitas vezes, às vezes se sente oprimido, às vezes se sente, não vai dar certo, se você não sente isso, tem alguma coisa errada. Porque um cristão que se posiciona, um cristão que sabe quem ele é, um cristão que não está adormecido, está acordado e ativamente cumprindo o seu chamado, apresenta um risco ao inferno, apresenta uma ameaça a ele. E existe uma unção reservada no secreto com Deus, uma unção que você não vai conseguir aqui, não vai conseguir em uma conferência, não vai conseguir em um estádio, não vai conseguir no meio da multidão. Existe algo muito único, presta atenção, existe algo muito único e exclusivo para aqueles que buscam Deus no secreto. É algo muito íntimo com Deus e é uma unção reservada para eles. Então deixa eu te fazer uma pergunta, essa aqui quebra um pouco as pernas. Quando você está sozinho, sem ninguém, silêncio, seu coração pulsa por Deus? O primeiro pensamento, quando você está sozinho, é: vou aproveitar esse tempo com meu pai? Corri com as coisas, adiantei tudo que eu tinha que fazer, agora eu estou tranquilo. O que eu vou fazer? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes não é o meu primeiro pensamento. Muitas, assim, 99% das vezes, não é o meu primeiro pensamento. Então eu estou falando aqui como de um testemunho próprio. Eu quero chegar em um nível de relacionamento com Deus, em que qualquer momento sozinho, qualquer silêncio, eu tenha esse relacionamento. Sabe quando você deita na cama? Alguns, por causa da rotina, às vezes nem permitem isso, mas a minha também é corrida, mas de vez em quando eu deito na cama, sabe, você olha pro teto, o que você faz? Você vira e pega o celular, você liga a TV, assiste um filme, ou você: Deus, tô aqui, o que o Senhor quer de mim? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, me fala qual que é o seu sonho, me fala o que você tem pra mim. E a partir disso, irmão, deixa eu te falar, a partir disso, Deus começa a gerar uma raiz tão profunda em você, Deus começa a gerar a vontade dEle tão enraizada na sua, que você começa a entender quem você é. E deixa eu te falar uma coisa, no secreto é onde Deus te dá autoridade e confiança para exercer aquilo que Ele te chamou para fazer. Nós cristãos somos chamados para exercermos o reino de Deus aqui na terra. O apóstolo, de acordo com as escrituras, nós somos chamados para sermos apóstolos. E o que são os apóstolos? De acordo com a história, os apóstolos eram aqueles que entravam em uma terra desconhecida, a mandado do rei. Ele mandava eles para uma terra desconhecida, eles aprendiam costumes, eles entendiam aqueles costumes, e eles de pouquinho em pouquinho iam passando para as pessoas os costumes da terra antiga deles. De pouquinho em pouquinho, eles iam fazendo discípulos, eles iam convertendo a cabeça das pessoas e preparando o caminho para mais para frente o rei chegar. E a Bíblia nos chama, nos dá o mesmo chamado dos apóstolos, de que é o quê? Nós estamos aqui na terra com um propósito. Não é à toa que a gente está separado aqui, que cada um vai para um lado, que cada um tem um trabalho diferente. Muitos de nós aqui não estamos no mesmo lugar. Por quê? Porque nós somos divididos para conquistar. Nós nos multiplicamos para conquistar. Então você, Maurício, você, Júlia, você, Daniel, a gente precisa conquistar o espaço que é do nosso rei e preparar o caminho para ele. Deixa eu te falar mais uma coisa: a autoridade e a confiança para nós exercermos a nossa identidade é descobrida no secreto. No secreto é onde Deus afirma a nossa identidade como filhos de Deus, como escolhidos, como separados desse mundo, como protegidos e como imparáveis. E é no secreto em que Ele nos torna tão capaz que nós não vamos nem hesitar em não cumprir o chamado que Ele nos chamou, fazer a missão que Ele nos colocou aqui para fazer. O desejo de Deus é nos dar tamanha autoridade e confiança em que não há uma hesitação em conquistar o território que já é dele e apresentar um risco, um problema para o inferno. Não é à toa que a Bíblia fala: as portas do inferno não vão prevalecer. Por quê? Porque a Bíblia aguarda
aguarda a manifestação daqueles que vão se posicionar e vão dizer assim: eu sou filho, eu tenho autoridade aqui nessa terra, o Senhor me deu autoridade para pisar sobre cobras, para pisar sobre serpentes, sobre toda a raiz do mal, para curar enfermos, para multiplicar, para fazer discípulos, para alcançar nações. Então eu, como filho, baseado na autoridade que o meu pai me deu, eu não hesito em cumprir o que ele me chamou para cumprir, em nome de Jesus. E concluindo, queria pedir para a banda vir subindo. Deixa eu te falar, você quer ganhar pessoas para Jesus? Você quer ganhar pessoas para Jesus? Você quer expandir o reino de Deus? Você quer ser um apóstolo aqui nos tempos de hoje? Então, vai para o secreto. Corre para o secreto. Ganha o secreto primeiro e depois ganha as pessoas para Jesus. Ganha intimidade e depois você ganha cidades. Ganha relacionamento com Deus. Vence no secreto para você conquistar nações. A Bíblia é muito clara quando ela diz. E isso, concluindo aqui, isso nos gera, eu não sei para você, mas eu gosto de, no final de cada mensagem que eu ouço, eu não fico com, esses dias me perguntaram, quando você ouve Deus falar, ou quando você ouve uma mensagem, ou alguém falando alguma coisa que mexe muito com você, você fica meio que confrontado, ou você fica tipo, meio que nada a ver assim, só anota e um dia eu vou ver isso? A minha resposta foi, eu fico motivado, porque eu lembro que muitas vezes, em muitas conferências, quando eu ainda não tinha um tempo no secreto com Deus, quando eu não tinha uma constância de encontrar Deus face a face todos os dias, eu lembro que eu saía de toda a conferência assim, eu ficava, sei lá, era uma conferência sexta, sábado e domingo, já na sexta-feira, na primeira experiência que eu tinha com Deus ali, eu já falava, Deus, eu quero voltar para segunda-feira, e aí me perguntava, como assim? A conferência vai até sábado e domingo, não, eu quero voltar porque eu quero cultivar esse tempo, eu quero essa unção especial que tem no secreto, eu quero isso que está guardado lá e que eu não acessei até agora. Deus, eu quero voltar para a minha rotina e encaixar o Senhor na minha rotina, porque eu sei que se eu conseguir encaixar o Senhor na minha rotina, as coisas vão completamente mudar na minha vida, as coisas vão fazer sentido, as coisas vão se encaixar. Então Deus, tá bom, se o Senhor quiser falar mais alguma coisa comigo, tudo bem, mas eu quero muito voltar para minha casa, correr, me ajoelhar e falar, ei, eu tô aqui, Deus, o que o Senhor espera de mim? Eu tô aqui no secreto, eu vim cultivar esse momento, eu vim criar raízes, eu sei que eu não tenho nada a provar, eu só preciso confiar em você, e eu quero entender o que o Senhor aguarda para mim no secreto. E isso me dá uma empolgação, porque assim como, sabe o filme do Matrix? É como se a gente saísse da Matrix. O mundo tenta distrair a gente, tenta colocar tantas coisas à nossa frente para nos distrair, para tirar a nossa atenção, mas quando nós entendemos, colocamos o capacete da salvação, e entendemos que nós não somos daqui, nós somos colocados aqui com uma missão e com um propósito, as coisas mudam, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, se eu fui colocado aqui, eu tenho uma missão a ser cumprida. E deixa eu te falar, eu sonho em cumprir o meu papel aqui nesse mundo. Deus tem uma missão e um sonho para cada um de vocês. Deus tem uma missão para mim, uma missão diferente. Deus tem uma missão para o Cleison, uma missão diferente. Uma missão para o Emerson, uma missão diferente. Uma missão para cada um de nós, uma missão para o Gui, é uma missão diferente. Cada um de nós tem uma missão diferente para cumprir aqui nesse mundo. Tem uma expressão que diz que nós somos colocados para tapar, nós fomos colocados nesse mundo para tapar os buracos que o pecado deixou. Então, eu te pergunto, qual é o buraco nesse mundo que você foi chamado para tapar? Qual é o problema que o pecado causou, que você foi colocado nesse mundo para resolver? Você não foi colocado aqui à toa. Você não está simplesmente aqui vivendo à toa. Então deixa eu te falar, se você não resolver o buraco que foi deixado, Jorge, se você não resolver, não tapar o buraco que foi deixado pelo pecado, alguém vai ter que resolver por você. Derek, se você não resolver o seu BO, o seu problema, que você foi colocado para resolver, alguém vai ter que resolver por você. Então, nós precisamos entender o secreto, achar aonde é a nossa missão, entender qual é a nossa missão. E por último aqui, não existe cedo ou tarde demais
com isso eu encerro. Às vezes eu ouvia essas mensagens, essas grandes mensagens de pregadores e tudo mais, e aí não, mas isso aí é mais pra tarde, eu vou viver muito ainda até chegar lá, tem muita coisa para eu viver. E deixa eu te colocar exemplos práticos de pessoas. Billy Graham, que foi conhecido mundialmente, pregou a palavra em quase 99% dos países aqui no mundo. Faltaram 4 países para ele pregar a palavra. Ele começou desde os 20 anos, ele fazia cruzadas evangelísticas. Smith Wigglesworth, que foi também um dos pregadores que curou, que sarou, que multiplicou o reino. Desde os seus 35 anos, ele começou a viver algo absurdo com Deus e começou a exercer o seu ministério. Depois veio Reinhard Bonnke. Então, de 20, de 30, Reinhard Bonnke, com 40 anos, teve um sonho com Deus. Ele se buscava, queria mais de Deus. Deus deu um sonho para ele, que 10 anos depois ele iria alcançar a África. E ele, 10 anos depois, começou cruzadas evangelísticas na África, que não há recordes históricos maiores do tanto de pessoas que esse cara alcançou, começando com 50 anos. Ele não começou com 40, quando ele foi chamado. Ele começou com 50 anos. E dos 50 até os seus 60, 65 anos de vida, esse cara alcançou mais de 80 milhões de pessoas. A gente não está falando de 1000. A gente não está falando de uma cidade, um bairro. A gente está falando de um estado. A gente está falando de países. Esse cara foi registrado mais de 80 milhões de pessoas em que ele alcançou. E ele começou quando? Quando tinha 50 anos. Quando tinha 50 anos, ele começou a ver as pessoas se convertendo. Quando tinha 65, ele começou a ver 2, 3 milhões de pessoas por culto que ele fazia se convertendo. Por último, seu sucessor. Então a gente chegou no top máximo aqui, 65, 70 anos exercendo o que Deus chamou ele para fazer. E aí a gente volta ali para baixo. O seu sucessor, o cara que com 70 anos estava alcançando 2, 3 milhões de pessoas. O sucessor dele, quando ele tinha menos de 19 anos, desde os 16, 17, ele começou a ser preparado para suceder o ministério. E com 20 anos, ele se tornou presidente da maior associação de missionários do mundo com 20 anos. Então deixa eu te falar um negócio, não existe cedo ou tarde para você começar. Não existe, tá cedo demais. Não existe, tá tarde demais. Existe, eu tenho fome de menos. Eu tenho sede de menos. Eu preciso de mais. Eu preciso querer mais. Eu preciso exercer o chamado que Deus me colocou aqui para fazer. E finalizando aqui, eu queria pedir para vocês ficarem de pé, para a gente orar. Também tem pessoas que não foram mundialmente conhecidas. Eu me encontrei com um amigo do meu pai, que está fazendo CLD com ele, e ele começou a me contar das coisas que ele fazia, das missões que ele fazia. Eu nunca tinha ouvido falar daquele cara, nunca tinha visto o rosto dele em nenhum lugar. Rede social, eu fui pesquisar o cara depois nas redes sociais, só para confirmar, o cara tinha 200 seguidores. Eu olhei e falei, quem é esse cara? E aí eu sentei com ele para conversar. Ele começou a me falar de cada projeto que ele tinha, de vezes que ele ia pro Amazonas para evangelizar nos ribeirinhos, que ele plantava igrejas em aldeias indígenas que nunca tinham ouvido falar de Deus, aldeias indígenas em que a letra, a palavra, a língua que eles falavam nem era conhecida. Eles tiveram que aprender a língua para poder fazer a tradução. E esse cara pregava de indígenas para indígenas, de aldeias extremamente afastadas. Ele ia para cruzadas, né, que fala, cruzadas na África, cruzadas, mais fácil. Ele ia para cruzadas na África, para Suriname, para Guiana Francesa, e ele me mostrava vídeos e fotos de escolas lotadas de crianças, de escolas, assim, repletas de crianças, e ele lá ensinando o plano da salvação. Na hora que ele me mostrou o vídeo daquelas crianças depois, ajoelhadas, e ele fazendo o apelo, e as crianças levantando a mão e falando, eu quero conhecer Jesus. Aquilo ali me comoveu. E eu olhei e falei para ele, quem que é você? Quem que é você? Ele falou, não, eu sou só um filho de Deus, exercendo o que Deus me chamou para fazer. Não era conhecido, não era famoso, não era reconhecido aqui nesse mundo. Mas o céu e o inferno conheciam o nome daquele cara. E no céu, com certeza, a gente vai ver ele muito próximo de Deus. Porque ele está fazendo o que ele veio para esse mundo para fazer. Ele não tem nada a provar para ninguém.
Ele não precisa de seguidores, ele não precisa de fama, ele não precisa de uma rádio, de televisão, de nada. Ele precisa entender o que ele foi chamado para fazer e fazer, ponto. Ele não tem nada a provar, ele só precisa confiar. Então, Deus não coloca limite nos planos dele e nos sonhos dele para você. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa: o que nós estamos esperando para correr para o nosso quarto e para começar a gerar esses sonhos de Deus? Esse é o tema central da mensagem. Se você tem um sonho, se você sonha em viver o que Deus tem para você, o que eu e você estamos esperando para não correr daqui, depois do almoço da casa da sogra, sempre tem a almoção de domingo, correr pro nosso quarto, falar: Deus, tô aqui, o que o Senhor tem para mim?